Mais um indicador econômico confirma o aumento do PIB, dessa vez pela FGV. Mais de 245 mil motoristas começam a receber hoje o auxílio taxista. E você vai ver também. Litro da gasolina cai mais uma vez e fica 18 centavos mais barato para as distribuidoras. A largada da campanha eleitoral foi dada oficialmente. Agora os candidatos podem pedir votos de forma explícita. O presidente da Rússia acusa os Estados Unidos de tentar prolongar o conflito ucraniano. E você vai conhecer a perereca da Amazônia, que é vendida como pet no exterior. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Começamos essa edição falando de economia. O Produto Interno Bruto brasileiro avançou no segundo trimestre. A economia nacional entre os meses de abril e junho foi estimada em mais de 4,5 bilhões de reais. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas indicou que a economia brasileira cresceu 0,1% em junho e fechou o segundo trimestre com alta de 1,1%. A estimativa é que a produção da economia nacional entre os meses de abril e junho tenha somado 4,6 bilhões. Na comparação anual, a economia cresceu 3% no segundo trimestre e 2,7% em junho. De acordo com o levantamento, o consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo de capacidade produtiva futura justificam o crescimento do PIB no trimestre. Os estímulos do governo aplicados à economia, como a liberação do FGTS e a redução dos preços de alguns produtos considerados essenciais, também impulsionaram um efeito positivo no curto prazo. O consumo das famílias cresceu 1,8% no segundo trimestre, comparado ao primeiro, e 0,3% em junho em relação a maio. No trimestre, todos os componentes do consumo cresceram e o maior destaque continua sendo o consumo de serviços. Mais de 245 mil motoristas de táxis começaram a receber hoje o auxílio taxista do governo federal. Os profissionais recebem agora as parcelas referentes aos meses de julho e agosto. Nesse primeiro pagamento, os taxistas recebem as duas primeiras parcelas de R$1.000, pagas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Com isso, nesta primeira etapa, mais de 245 mil motoristas de táxi de todo o Brasil vão receber R$2.000. Foram mais de 300 mil taxistas inscritos entre os dias 25 e 2 de agosto, fase inicial dos cadastros para o primeiro lote de processamento de dados. Já os profissionais que enviaram as informações até esta segunda-feira podem receber as duas parcelas de julho e agosto no segundo lote de pagamentos, que está previsto para o dia 30 de agosto. O volume de recursos destinados ao benefício soma 490 milhões e 400 mil reais. Os valores vão ser creditados em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de contas para o depósito. Caso o beneficiário não movimente a conta em até 90 dias, os recursos depositados devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. A partir de hoje, a gasolina fica mais barata para as distribuidoras. O preço do combustível cai pela terceira vez em menos de um mês. O valor do litro da gasolina vendido às distribuidoras teve uma nova redução e, dessa vez, a queda é de 4,85%. O preço do litro passa de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de 18 centavos por litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro. O valor da gasolina apresentou queda de 9,5% na primeira quinzena de agosto, na comparação com o fechamento de julho.
Com o litro comercializado na bomba em média R$ 5,88 no território nacional, o combustível derivado do petróleo já custa menos de R$ 5,00 em algumas regiões do país. Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, no mês de julho, a gasolina ficou em média 15,48% mais barata nas bombas. A queda de preços no mês foi puxada principalmente pelo limite para as alíquotas do ICMS, o imposto estadual que incide sobre o combustível. Apesar disso, em 12 meses, o valor ainda acumulava alta de 5,64%. Mudando de assunto, a Polícia Federal faz uma operação contra suspeitos de ataque hacker. Sites do governo federal foram alvos de crimes cibernéticos no final do ano passado. Agentes da Polícia Federal começaram a cumprir 8 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de invadir sistemas do Ministério da Saúde e outros órgãos do governo federal. Os hackers foram responsáveis pelo ataque que, em dezembro do ano passado, comprometeu o site ConectSUS, responsável pelo Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A ação acontece em 4 estados: Paraíba, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Segundo a PF, o objetivo da operação batizada de Dark Cloud é avançar na apuração dos envolvidos que integram uma organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa natureza contra entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia. De acordo com as investigações, um ambiente em nuvem do Ministério da Saúde foi atacado. Arquivos, dados e instâncias da pasta foram deletados. Além da pasta, o grupo promoveu ataques contra sistemas da Controladoria Geral da União, também Ministério da Economia, Polícia Rodoviária Federal, entre outros. Começa hoje, oficialmente, a campanha eleitoral de 2022. Os candidatos das 12 chapas lançadas na disputa pelo Planalto podem pedir votos e distribuir panfletos. A largada da campanha eleitoral foi dada oficialmente. Agora, os candidatos podem pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores. Os partidos estão autorizados a realizar comícios e veicular propaganda em mídia impressa e internet. A Lei de Eleições, que estabelece estas regras, autoriza a propaganda eleitoral até o dia 1º de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, parte das condutas são caracterizadas como crime de boca de urna. 12 chapas foram lançadas para disputar a presidência e a vice-presidência da República, confirmadas nas convenções nacionais de seus partidos. A Justiça Eleitoral também começa a convocar os partidos e emissoras a fim de elaborar um plano de mídia, que define a divisão do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. A propaganda nessas mídias começa no dia 26 de agosto. Os candidatos agora podem ter sites e disparar mensagens para pessoas cadastradas nestes portais. É permitida também a propaganda em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Mas a propagação de conteúdos falsos ou que contenham agressões permanece proibida. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral autorizou o governo a veicular uma campanha de prevenção contra a varíola dos macacos no rádio e também na televisão. E as propagandas institucionais são proibidas há menos de 3 meses da eleição, mas a Justiça entendeu que esse era um caso excepcional. Vamos ver. O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reconheceu a necessidade de informar a população sobre o surto da varíola dos macacos. O pedido foi feito pelo Ministério das Comunicações. O governo chegou a pedir que a campanha não tivesse data para acabar, mas o ministro do TSE limitou a veiculação das propagandas a este mês. Campanhas institucionais são proibidas há menos de 3 meses da eleição. E o primeiro turno deste ano está marcado para 2 de outubro. Há, no entanto, exceções na lei, como o interesse público. E este foi o entendimento de Fachin ao liberar a divulgação. De acordo com a decisão, será permitida somente a identificação do Ministério da Saúde, órgão responsável pela campanha. O magistrado também determinou que o site a ser usado precisa ser exclusivo da campanha de prevenção da varíola dos macacos. Portanto, pela decisão, o governo não poderá direcionar os usuários a links que levem a outros sites.
E os números justificam a realização da campanha. O Brasil superou nesta terça-feira 3 mil casos confirmados da varíola dos macacos. Preocupante, né, Dani? A marca foi alcançada 10 semanas após o primeiro paciente ser diagnosticado. O país já é o quarto do mundo em número de infectados, atrás apenas da Alemanha, Espanha e dos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assume hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, no lugar de Edson Fachin. Na mesma cerimônia, o também ministro do STF, Ricardo Lewandowski, assume como vice-presidente. Faltando 1 mês e meio para o primeiro turno, os magistrados devem defender o processo eleitoral nas eleições. Mudando de assunto, a tecnologia 5G chegou hoje a Curitiba, Paraná, Goiânia, Goiás, Salvador e na Bahia. Agora são 8 capitais conectadas à novidade. A Agência Nacional de Telecomunicações liberou a tecnologia 5G em mais 3 capitais brasileiras: Curitiba, Goiânia e Salvador. As 3 principais operadoras de atuação nacional ativaram suas redes para proporcionar maior velocidade de conexão e, com isso, os usuários vão poder baixar filmes em segundos e menor tempo de resposta entre um comando feito e sua execução. As 3 novas capitais se juntam a São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Somando ao todo, são 8 cidades habilitadas com a 5ª geração de internet móvel. Curitiba já tem 316 antenas instaladas para receber a tecnologia. Salvador conta com 139 estações rádio base e Goiânia com 100 antenas. De acordo com o cronograma inicial estabelecido pela Anatel, as operadoras devem colocar pelo menos uma estação para cada 100 mil habitantes. Até o final de setembro, as cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, Palmas, em Tocantins, Vitória, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, já devem estar prontas para receber o sinal 5G. Já para as demais 15 capitais, o prazo máximo de ativação comercial foi prorrogado em 60 dias, ou seja, até o dia 27 de novembro. Segundo a Anatel, a ativação foi adiada por questão de cautela e prudência. Apesar disso, se o trabalho de instalação de antenas e filtros avançar, o sinal pode ser liberado antes do prazo previsto. E veja a seguir, o presidente da Rússia acusa os Estados Unidos de tentar prolongar o conflito ucraniano. E ainda, você vai conhecer a perereca da Amazônia, que é vendida como pet no exterior. Nós voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. E as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na noite de ontem provocaram estragos e destruição em diversas cidades. A chuva que começou no final da tarde foi marcada por queda de granizo e ventos de até 120 km por hora. As tempestades atingiram toda a região metropolitana do Rio Grande do Sul, mas também provocaram estragos no litoral norte e na Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, a chuva de granizo durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para danificar veículos e residências. Diversas casas e estabelecimentos foram destelhados e ficaram destruídos por conta da força dos ventos. No município de Canoas, um dos principais hospitais da cidade teve sua estrutura comprometida. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 200 famílias ficaram desabrigadas após o temporal. Segundo um levantamento feito pelas concessionárias de energia do estado, mais de 338 mil locais ficaram sem eletricidade. A queda de árvores e estruturas também provocou o fechamento das principais avenidas e rodovias do estado. O temporal foi previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia e, de acordo com o órgão, o tempo ruim deve continuar. O corpo do homem que estava desaparecido em Porto Alegre foi encontrado nesta manhã em uma área próxima ao anfiteatro Pôr do Sol. Segundo a Defesa Civil, o homem de 45 anos morreu enquanto tentava ajudar pessoas durante o temporal.
E ainda falando do tempo, um novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia prevê instabilidades para os próximos dias em diversas regiões. As temperaturas devem diminuir em estados do sudeste e parte do centro-oeste do país, provocando temporais. Em Santa Catarina, o tempo já mudou. Vamos conferir? Essas são imagens da região de Chapecó. O sol não deu as caras por lá e o tempo permanece nublado. Existe aí a possibilidade de chuva ainda hoje na cidade, com um volume esperado de até 30 milímetros. Agora vamos para Salvador, conferir como está o clima por lá. Na capital baiana, o tempo também segue instável. O céu permanece ainda com muitas nuvens. Pode chover no finalzinho da tarde. À noite, o tempo fica firme. Para finalizar, vamos ver como está o tempo aqui em São Paulo. Câmera 10 no topo do nosso edifício. E você consegue ver aí na sua tela essa imagem linda, o edifício Copan de fundo. E olha, apesar do acúmulo de nuvens, não tem previsão de chuva para hoje. Na capital paulista, o dia segue quente e abafado. Então, bora aproveitar o calorão enquanto é tempo. Ainda no destaque internacional, o Ministério de Defesa da Rússia informou que uma base militar na península anexada da Crimeia sofreu na manhã de hoje um incêndio que provocou explosões de munições. As chamas aconteceram em um depósito temporário de munições no distrito de Dzhankoy, no norte da península. O governador da Crimeia, que compareceu ao local, disse que 2 civis ficaram feridos e que os moradores começaram a ser levados para um município vizinho. O incidente acontece uma semana depois da explosão de munições destinadas à aviação em um depósito em uma base militar de saque no oeste da Crimeia, com 1 morto e vários feridos. A península da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e está na linha de frente da ofensiva militar contra a Ucrânia. Aviões militares russos decolam quase diariamente deste território para atacar alvos em regiões sob o controle de Kiev. A China passa por um verão com calor extremo em diversas áreas e a província de Sichuan vai racionar energia. No centro da produção de lítio, fábricas vão ter que parar para economizar. As temperaturas na província de quase 84 milhões de habitantes oscilam entre 40 e 42 graus Celsius desde a semana passada. Quase 80% da energia gerada na região depende de represas hidrelétricas, mas os rios da área secaram durante o verão. Metade da produção nacional de lítio da China vem de Sichuan. O material é usado em baterias para veículos elétricos e as usinas da região fornecem energia para as zonas industriais na costa leste do país. O governo decidiu priorizar o fornecimento de energia para as residências e ordenou que as indústrias de 19 das 21 cidades suspendam a produção até sábado. O verão na China tem provocado temperaturas recordes em várias cidades. O Observatório Nacional emitiu um alerta vermelho para temperaturas elevadas na segunda-feira, quando os termômetros superaram 40 graus Celsius em muitas áreas do país. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Faltando exatamente 96 dias para o evento, o nosso comentarista Leonardo Félix traz para a gente informações e curiosidades sobre o maior torneio do futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. Vamos ver. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos trazer aqui na nossa programação informações e curiosidades da Copa do Mundo. Agora, importante alerta para quem vai acompanhar os jogos da Copa do Mundo lá no Catar. É preciso ficar atento às leis do país. Por lá é proibido consumir álcool em locais públicos. Sendo assim, é ilegal tomar qualquer tipo de bebida alcoólica nas ruas, o que se tornou um grande desafio para os organizadores do evento. Ou seja, o ato é considerado criminoso com risco de prisão em flagrante. É isso aí, faltam 96 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, o mundo animal não cansa de surpreender, não é mesmo, Dani? Verdade. E agora a bola da vez tem sido uma perereca amazônica. Pois é, uma espécie que tem chamado a atenção e agora é vendida como bicho de estimação, como pet no exterior. Vamos ver. Dessa vez, o ator principal desse espetáculo chamado Vida tem sido um anfíbio que nem precisa de performance. O Milk Frog, ou melhor, a perereca de leite, chega a medir 9 centímetros e se destaca pelos tons azuis. Mas a surpresa maior está dentro do corpo da espécie. Os ossos, os músculos e até a parte de dentro da boca também são na cor azul.
Esse anfíbio é encontrado em grande parte da floresta amazônica e, por conta disso, ultrapassa as fronteiras brasileiras, sendo encontrado em alguns outros países da América do Sul, como Guiana, Suriname, Equador e Colômbia. Mas não se engane, essa gracinha pode ser venenosa. Segundo os cientistas, as cores vibrantes na natureza podem significar que a espécie é tóxica. E essa não é diferente. A substância grudenta que os sapos soltam quando são capturados é venenosa, mas não causa danos aos humanos. Um outro problema apresentado pelos cientistas é a alta demanda de exportação da espécie para pet, ou seja, tornar o sapo como animal de estimação. O fato dela possuir um apelo nesse mercado gera um alerta para o tráfico de animais, o que pode vir a impactar no número de espécies. A perereca de leite está quase sempre no topo das árvores e, graças aos discos adesivos nas pontas dos dedos, consegue escalar os troncos. Essas estruturas são tão fortes que estima-se que possam suportar até 14 vezes o peso do anfíbio. Uma curiosidade é que 4 espécies de pererecas da Amazônia, sendo a perereca de leite a mais conhecida, são chamadas pela população local de cunauaru, que é uma palavra indígena usada para esses anfíbios que cantam no alto das árvores. Você teria um animal desse em casa, Paty? Nem de graça, Dani. Eu passo a vez. É bonitinho. Eu passo a vez. E olha, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. A 1h50. Daqui a pouquinho. Uma ótima tarde para você e até amanhã.